apresentaria que nessa noite é algo extraordinário, está sendo extraordinário. Um momento de agradecimento a Deus, cada um aqui que agradeceu ao Senhor. Isso é muito importante, eu estou tão feliz por isso, estou tão feliz por este culto, estou tão feliz pelas pessoas que se encontram aqui, pelas oportunidades que já teve aqui nessa noite. Deus é maravilhoso, Ele fala conosco, a partir do momento que colocamos o nosso pé na casa dEle, no intuito de ouvir a voz dEle, Ele fala conosco a todo momento, Ele está falando sobre Ele. E eu creio que nesses 10 dias, das pregações que já estiveram aqui, Deus me falou com cada um de vocês. Eu não tive por estar aqui durante esses 10 dias, eu acho que foi uma pregação que foi do pastor Luiz, mas eu creio que o Senhor me falou de forma soberana. Eu não sei o que foi pregado, eu não assisti o canal do Leitura Diária, mas eu vou sentar e eu vou assistir porque eu preciso. Eu tenho essa necessidade de ouvir a palavra do Senhor. E eu creio que Deus Ele vai falar comigo através de cada palavra que Ele vai pregar neste lugar. Assim como Ele falou com vocês, assim como Ele continuará falando com vocês. Deus Ele não vai despedir nenhum de nós vazio. Sem mais delongas, vamos abrir lá no livro de Crônicas. A pastora ela mandou o texto do tema, mas ela falou assim, é só uma explicação, precisa não ficar no texto. Então eu não vou focar tanto hoje no texto do tema. Mas também é importante para a multiplicação acontecer em nossas vidas. Está lá em Crônicas 1 mesmo. Crônicas 1, segunda Crônicas 1. E eu vou ler a partir do versículo 7. Todos acharam? Aleluia, obrigado, Senhor Jesus. Vamos ver. O tema é Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirma se a tua palavra é dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso, como é o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar este teu grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto ouve isso no teu coração, e não pediste riqueza, bens, honra, nem morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados, e te darei riquezas, bens, quais não teve nenhum rei antes de ti, nem depois de ti haverá. Você pode glorificar Deus por essa palavra? Aleluia! Entre tantas palavras assim, o Senhor ele pediu, Ele me lembrou desta palavra aqui. Quando a pastora me chamou para essa oportunidade, Ele me lembrou dessa palavra de sabedoria. Logo veio à mente, por que pregar sobre isso? O tema é multiplicação. Mas para a gente poder entender de fato o que é multiplicação, a gente também precisa entender o que é sabedoria, principalmente a sabedoria dada por Deus. Essa passagem que ela vai falar de Salomão. Logo depois do seu pai Davi, ele se tornou rei sobre Israel. E com ele veio uma grande responsabilidade de governar o povo de Deus. Para que ele fizesse isso e fosse bem sucedido, ele ia precisar do direcionamento de Deus. Então, dentre tantas coisas que ele poderia ter pedido ao Senhor, ele pediu justamente algo que iria o direcionar, queria saber como lidar com aquele povo. Salomão ele sobe para poder oferecer sacrifícios ao Senhor. Aí ele ora ao Senhor e na noite o Senhor vai lá e fala com ele, fala: Salomão, pede qualquer coisa, o que você pediu eu vou te dar. Salomão ele poderia pedir algo para benefício somente dele, mas ele pediu algo que iria beneficiar não somente a ele, mas também todo o povo de Deus. Porque Salomão levava uma responsabilidade
direciona a nossa oração para exatamente aquilo que a gente quer e não para aquilo que a gente precisa. Salomão, ele direcionou a oração dele, a petição dele, para justamente aquilo que ele precisava para liderar o povo de Deus. Ele precisava de sabedoria. Se ele tem sabedoria, ele ia conseguir governar bem, porque ali não estava mais o controle sobre Salomão, era o controle sobre o próprio Deus. E é isso que nós precisamos, é pedir: Senhor, me direciona, Senhor, me dá sabedoria para lidar. Às vezes a gente quer carro, quer casa, quer dinheiro, quer aumento de salário, mas a gente não está conseguindo nem mesmo administrar o que a gente tem por falta de sabedoria. Se você quer conquistar os maiores, coisas além, se você quer ver realmente a multiplicação da sua vida, aprenda a administrar aquilo que Deus já te deu, porque a gente está perdendo o controle e domínio sobre isso, sobre aquilo que Deus colocou em nossas mãos e falou: cuida que é meu, mas eu não estou sabendo cuidar. Seja um dom, Senhor, eu quero dom disso, eu quero dom daquilo, mas o dom que Deus te deu, você não está conseguindo administrar. Seja um ministério, o Senhor te colocou em um ministério, mas você não está conseguindo administrar aquele ministério. Deus, eu quero ir para algo além, mas você não está conseguindo cuidar daquilo que Deus já te deu, daquilo que Ele já te prometeu, daquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Deus, Ele vem nos preparando para algo maior, para coisas maiores. Mas para que isso aconteça, a gente precisa dar um passo de cada vez, entender as etapas, entender que sem a sabedoria, sem o direcionamento de Deus, não vamos a lugar nenhum. Não vamos adquirir aquilo que a gente realmente quer. E se adquirir, tenha certeza que não será bem sucedido. Tenha certeza que não vai para frente. Que vamos lá. Você está recebendo um salário atualmente. E você olha: Deus, eu preciso aumentar o meu salário. Mas você vê que você compra coisa, compra isso, do outro. Quanto mais você tem, você está gastando. Não consegue administrar aquilo que você tem. E se vier mais, você vai gastar mais ainda. E Deus vai te dar mais salário para aquilo. Você não está conseguindo administrar aquilo que você tem. Precisamos despertar para isso. Para entender, a cuidar daquilo que Deus já nos deu. Antes de pedir o além, antes de pedir mais. Não que seja errado pedir um carro ou um aumento de salário. Mas a gente precisa primeiro aprender a cuidar daquilo que a gente já tem. E Deus se agradou do pedido de Salomão, porque Salomão, ele pediu algo para que ele pudesse cuidar do povo do Senhor. Porque ele enfatiza: Deus, eu preciso de sabedoria para cuidar do teu povo. E Deus fala: como não pediste riqueza nem honra, e pediste sabedoria para cuidar do meu povo, eu não te darei somente a sabedoria, eu darei a lei. Porque esse é o Deus que nós servimos. Ele não se limita em dar somente aquilo que precisamos, quando realmente direcionamos a nossa oração de forma correta. Mas Ele vai além daquilo que precisamos. Ele dá muito mais, porque Ele vê os nossos esforços em cuidar daquilo que Ele nos deu, em cuidar daquilo que é dele. Deus, ele é poderoso, Ele é tremendo, e a gente precisa compreender isso, se atentar para isso. A palavra dele está aqui, nos ensinando, nos instruindo de como fazer, de como orar, de como direcionar a nossa oração de forma correta. E muitas vezes a gente está visando muito os bens materiais. A gente está focado muito em querer uma casa grande, em querer um carro, em querer um apartamento, seja o que for. A gente acaba focando, centralizando muito nisso aí e esquecendo do principal, de cuidar daquilo que Deus já nos deu e que a gente não está conseguindo administrar. Precisamos pedir sabedoria ao Senhor justamente para isso, para administrar aquilo que é dele, para administrar até mesmo as nossas vidas, para administrar as nossas famílias, para administrar o nosso lar, aquilo que Ele constituiu, aquilo que Ele formou e não estamos conseguindo. Para que Deus venha fazer além de nossas vidas, precisamos cuidar daquilo que Ele já nos deu. Precisamos cuidar daquilo que é dele, precisamos cuidar de nós, porque nós somos do Senhor. Somos do Senhor. Somos o povo, somos escolhidos dele. Porque a partir do momento que você desce as águas, que você renuncia ao mundo, que você morre para si, você vive para Deus e você passa a ser dele. Então é necessário saber administrar aquilo que é do Senhor. É necessário saber administrar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E Deus, Ele colocou essa palavra no meu coração, porque eu poderia vir aqui e falar sobre multiplicação e dizer: oh Deus, eu multiplicar
nos abençoe em determinada área, se a gente não analisa a nossa área no presente. Como está o andamento agora? Como está funcionando agora? Será que está indo bem? Será que está indo da maneira que o Senhor quer? Será que a gente está pedindo verdadeiramente o direcionamento do Senhor? Então, queridos, antes de vocês pedir algo ao Senhor, analise agora. Analise como está agora. Analise como está a vida financeira agora. Analise como está a vida familiar. Analise como está a vida ministerial. Analise como está a vida espiritual. Antes de pedir ao Senhor, Deus me dá o dom da profecia, me dá o dom da revelação. Analise como está agora. Aquilo que Deus já colocou em tuas mãos. O dom que Ele já colocou em tuas mãos. E que você sabe que você tem. Você está usando para engrandecer o nome do Senhor. Você está usando como o Senhor quer que você use. Está administrando como o Senhor quer que você administre. Então é isso que nós precisamos entender. Não que seja errado, mas é necessário primeiro entender como está o andamento das nossas vidas presentes. Será que está andando conforme o Senhor quer que ande? Será que está andando da maneira que o Senhor quer? Será que está agradando ao Senhor? Porque a atitude de Salomão, ele agradou ao Senhor. Agradou, porque ele poderia ter pedido tantas outras coisas, mas ele pediu ao Senhor sabedoria. Deus me dá sabedoria para administrar tudo que o Senhor colocou em minhas mãos. O Senhor cumpriu a tua promessa em minha vida. O Senhor me fez rei sobre Israel. Agora eu preciso que o Senhor me direcione a como reinar o teu povo. Eu preciso do Senhor. Deus, Ele cumpre promessas. Ele continuou o mesmo. Ele não mudou. Aquilo que Ele fez para você, a promessa que Ele fez para você há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, Ele vai cumprir, porque o nosso Deus, Ele não se limita a tempo. Ele não se limita a tua idade. Ele é fiel para cumprir a promessa dele. Aquilo que Ele colocou em tuas mãos. Mas Ele está querendo um pouquinho mais de vocês. Ele está querendo um pouquinho mais de nós. É fazer mais. É seguir o direcionamento. É fazer conforme Ele quer. É ter sabedoria para administrar. Aleluia. É isso que Deus quer de nós. Queridos, Jesus ele não dava nenhum passo em vão. Tudo que Jesus fez, toda a trajetória de Jesus aqui na terra, nada daquilo foi em vão, nada daquilo foi coisinhas na cabeça de Jesus ou aquilo que Jesus queria fazer. Tudo que Jesus fez foi direcionado pelo Pai. E vocês veem que Jesus ele foi muito bem direcionado e muito bem sucedido. Aquilo que Ele veio para fazer aqui na terra, que Ele veio para cumprir aqui na terra, Ele cumpriu na terra. Porque Ele não fez nada sem direcionamento do Pai. Que não devemos fazer nada sem direcionamento, para que a gente também venha a ser bem-sucedidos. Se você analisar a parábola que Jesus ele conta sobre as sementes, sobre as sementes não, sobre os talentos, você vai entender que o Senhor ele vai lá e dá para um servo 5, para um servo 2, para um servo 1. Se você analisar essa parábola, você já vê a partir daí o direcionamento em questão de administrar. É você saber administrar aquilo que lhe foi dado. O que pegou 5 foi lá e multiplicou o dinheiro. O que pegou 2 foi lá e multiplicou o dinheiro. Mas o que pegou, escondeu o dinheiro. Escondeu o talento que lhe foi dado. Então a gente percebe que é necessário saber administrar, porque quando você sabe administrar, você é recompensado. E recompensado por Deus, por saber fazer, seguir o direcionamento que é necessário fazer. Não enterrar aquilo que Deus colocou diante de você. Não destruir ou desfazer aquilo que Deus colocou diante de você. Mas saber multiplicar, saber florescer, mesmo diante das adversidades. A gente precisa saber como lidar com os problemas diante da adversidade, diante da crise. Mas o salário que eu recebo não está para comprar nada. As coisas estão caras, realmente estão caras, mas às vezes é falta de administração. É falta de saber o que vai realmente comprar, o que de fato é prioridade.
vida. Mas quanto mais vê, está esbanjando. Não tira para fazer um controle. Olha, esse dinheiro é destinado para isso é para aquilo, isso é para aquilo outro. E eu preciso também ter um retorno, investir esse dinheiro. Para que ele vinha render. Mas hoje você vê o povo só comprando, gastando, passando no crédito, a fatura chega, o salário vai todo embora. Quando vai ver, o milhão foi nada, não sobrou foi nada, porque está com a vida só rodando na dívida. Só aceitando isso, a gente precisa saber administrar aquilo que a gente tem. Aí depois que abrir a boca e falar, Deus, olha, não está dando, estou precisando de salário maior. E vai fazer a mesma coisa com salário maior. Vai fazer exatamente a mesma coisa, vai gastar muito mais. Vai ver muito mais. E a gente tem que aprender a começar a controlar isso aí. E eu até conversei com meu esposo uma vez, eu falei com isso, olha a situação, a gente precisa saber administrar isso aqui. Eu comecei a planilhar tudo. Colocar tudo em planilha, fazer as contas, ó, tem que sobrar isso que já falou. E se esse mês não sobrar, mês que vem a gente vai ter que colocar o dobro, mas a gente vai ter que colocar esse mês para inteiro. Vai ter que sobrar aquilo que a gente doou para sobrar. Ainda que a gente pague mês que vem, mas a gente não pode aceitar isso em nossas vidas. Todo mês tem que dar para sobrar, todo mês tem que render aquele valor. A gente tem que começar a direcionar, destinar o dinheiro, aquilo que a gente recebe, de forma correta. Ah, mas eu não sei planejar, eu não sei fazer, sabe? Todo mundo sabe. Não precisa nem fazer uma planilha Excel. É simplesmente começar a direcionar direitinho. Pegar um envelopezinho, botar lá esse envelope para isso aqui, esse envelope para aquilo outro, e começar a administrar aquilo que você já tem. Para que grandes coisas o Senhor vai fazer. Para que coisas maiores o Senhor venha colocar. Assim como esses servos aqui que conseguiram multiplicar o dinheiro, foram bem recompensados. Entrou no gozo do Senhor. Ou seja, o Senhor ele se alegrou com aquelas atitudes. Quando sabemos também, quando conseguimos também administrar e multiplicar o dom, o ministério, seja o que for que Deus coloca em nossas mãos, também somos bem-sucedidos. O Senhor se alegra com isso. O Senhor ele fica feliz com tudo isso. Porque conseguimos cuidar daquilo que Ele nos deu, daquilo que é dele, daquilo que Ele colocou em nossas mãos, daquilo que Ele confiou. Imagine você ter um bem e você confiar a outra pessoa. E essa pessoa ela não cuidar do seu bem. Isso iria te entristecer bastante. Isso iria te magoar bastante. É a mesma coisa com o Senhor. Quando Ele nos confia algo, quando Ele nos confia os seus dons, e a gente não consegue administrar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E a gente não consegue cuidar daquilo que Deus colocou em nossas mãos por falta de sabedoria. Por não pedir ao Senhor sabedoria. Por estar sempre querendo mais, almejando mais, buscando mais, mas não buscando o principal sabedoria. Porque o dom, quando você não cuida, é tirado. A casa, se você não paga imposto, também é tirado pelo governo, o governo vai lá e pega. O carro, pela mesma forma. O salário, você fica só rodando em dívidas. Mas quando você sabe administrar, quando você sabe cuidar, quando você sabe zelar daquilo que Deus te dá, isso não é tirado. Porque a sabedoria não lhe é tirada. Quando Deus te dá sabedoria para cuidar daquilo, não é tirada. Somente o Senhor. Isso se você for negligente. Isso se você não cuidar. Isso se você já não vai se importar. Aí Deus pode sim tirar. Aí Deus pode sim parar de falar com você. Parar de ser na sua vida. Porque você não está cuidando. Mas quando a gente cuida, quando a gente zela, quando a gente guarda, aquilo ali permanece e ninguém pode tirar. Ser humano nenhum pode tirar de nós a sabedoria. Então, olha, Senhor, cada vez mais pedindo sabedoria. Pedindo, Senhor, me ajuda a direcionar, me ajuda a cuidar disso aqui, me ajuda a cuidar dessas áreas aqui. Deus, eu preciso do Senhor.
seguir vai adquirir a multiplicação, vai ver as coisas frutificando em sua vida. Tu vai ver a multiplicação em sua vida quando você primeiro orar ao Senhor pedindo sabedoria para administrar aquilo que você já tem. Essa oração que precisamos fazer. Essa oração que a igreja do Senhor precisa fazer. Deus, o Senhor deu, mas eu não vou sabendo como cuidar. Me ajuda a administrar, Deus. Me dá sabedoria para administrar. Amém. Aleluia. Essa oração que precisamos fazer ao Senhor. Por que o servo que foi lá e enterrou também? O que aconteceu com o servo que enterrou também? Até aquilo que ele tem lhe será tirado, porque ele não soube administrar aquilo que lhe foi dado. Então, às vezes, é justamente isso que acontece em nossas vidas. Todas as vezes que a gente pede, seja o que for ao Senhor, e a gente não consegue cuidar. A gente não consegue sustentar aquilo que Deus nos deu. Não consegue administrar aquilo que Deus nos deu. Então o que acontece é tirado. Aquilo ali é tirado de nossas vidas porque não tivemos sabedoria para poder administrar. Eu creio que esse ano será um ano de muita mudança para a vida de muitos Jesus. Para aqueles que creem, para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que mudaram a rota. Sabe, ano passado eu estava seguindo por uma rota que não estava funcionando. Esse ano eu vou fazer diferente. Eu vou por este caminho aqui, pelo caminho que Deus me direcionou, porque esse caminho dá certo, esse caminho funciona. Aquela rota que eu estava tomando no passado já não vai existir mais na minha vida, porque não está dando certo. Não está frutificando como deveria frutificar. Não está multiplicando como deveria multiplicar. Então eu vou tomar um caminho ao contrário daquele, um caminho diferente, um caminho que agrada ao Senhor, um caminho direcionado para o Senhor. O caminho ao qual eu vinha em tudo pedir direcionamento a Deus. Deus, como é que eu vou lidar com essa situação aqui? Deus, como é que eu vou resolver isso aqui? Deus, por qual caminho eu vou aqui? Para que venhamos ser recompensados através da sabedoria, através do conhecimento, através do entendimento buscado, dado pelo próprio Senhor. Porque Deus, quando nós pedimos, quando direcionamos a nossa oração de forma correta, Ele dá. E foi justamente aquilo que Deus fez com Salomão. Salomão, ele direcionou a sua petição de forma correta. Ele falou: Deus, eu preciso de sabedoria. E Deus olha para Salomão e fala: a sabedoria me será dada, mas também honra, mas também bens. Porque ele pediu de forma correta. E às vezes a gente não alcança aquilo que a gente quer alcançar, porque a gente não está orando de forma correta. A gente está focando somente a nossa oração nos bens e não naquilo que precisamos centralizar nossas orações. E não naquilo que Deus quer que a gente centralize as nossas orações. Quer pedir a Ele direcionamento. Quer pedir a Ele para nos ajudar a cuidar, a administrar. Porque aquilo que você tem, quando você recebe o direcionamento e sabedoria de Deus para poder administrar, Ele te dá dentro. Ele te dá muito mais, dentro somente na palavra de Deus. E no Deus tão poderoso que a gente serve. Um Deus que não se limita em operar. Um Deus que não se limita em agir. Um Deus que não se limita em trabalhar. Esse é o Deus ao qual servimos. E é nele que precisamos crer, depositar a nossa fé, a nossa confiança. E pedir a Ele todos os dias direcionamento. Que Deus Ele tome o controle de nossas vidas. Que Deus nos dá o controle de nossas vidas para Deus. Que é o que precisamos fazer. Às vezes a gente quer resolver as coisas da nossa forma, da maneira que a gente quer, mas não é a maneira que Deus quer, nem a maneira correta, nem a maneira que nos levará para um caminho correto. Então, as nossas orações têm que ser diferentes, precisam ser diferentes. Tinham foco nos bens materiais.
Deixe um pouquinho de lado, ainda que você precise. Nós precisamos. Bênção na área financeira, amém, eu recebo. Eu creio que cada um de vocês terá. Mas antes peça ao Senhor para saber cuidar, para que você saiba cuidar disso, para que você saiba administrar isso aí, para que você não venha perder, para que tudo aquilo que Deus te dê não seja em vão. Então, que a gente possa justamente pedir a isso, a Deus, sabedoria. Eu não sei o que foi pregado durante esses 2 dias, e essa semana eu vou parar para mim no eclesiário. Vamos lá. Eclesiário? Amém. Vou parar no eclesiário. Mas eu creio que foram palavras poderosas. Eu creio que Deus falou com cada um de vocês naquilo que vocês necessitam ouvir. Eu não sei para quem serviu essa palavra essa noite. Eu tenho certeza que serviu para mim. Eu preciso pedir sabedoria ao Senhor. Mas eu creio que todos que estão aqui presentes receberam do Senhor durante esses 11 dias, durante essas palavras que houve. Eu creio que cada um de vocês receberam e serão recompensados e serão direcionados, e a palavra estará no coração de vocês, e vocês obedecerão e farão conforme aquilo que Deus direcionou a fazer. Eu vou pedir que todos se coloquem de pé. Para estarmos orando. Foi um culto da gratidão, né? Eu gosto da gratidão no nome do culto hoje, de gratidão. Tem a campanha da multiplicação, mais o culto da gratidão, porque durante esses 10 dias, de 11 dias hoje, eu creio que foi muitas bênçãos e continuo para agradecer ao Senhor. Então vamos continuar agradecendo, amém, continuaremos agradecendo, porque Deus é digno. Toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Senhor Deus e eterno, Pai, obrigado por essa palavra, Senhor Jesus. Obrigado por ter falado comigo nesta noite, Senhor Jesus. Obrigado pela tua direção, obrigado por estar no controle de tudo. Obrigado por cada vida que se encontra aqui. Obrigado, Senhor Jesus, por cada alma que está aqui nesta noite e que esteve aqui durante esses 11 dias de campanha, Pai. Deus, que renunciar tantas coisas para estar aqui, para ouvir a palavra do Senhor. Deus, recompensa a cada um, Deus, conforme a necessidade, Deus. Pai, eu te peço, Senhor Jesus, continua sendo com o teu povo, continua falando conosco, Pai, em nome de Jesus. Pai, que esse ano de 2020 seja um ano de multiplicação, seja um ano, Pai, em nome de Jesus, a qual sejamos direcionados pelo Senhor, a qual o Senhor esteja com o controle de nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, a qual o Senhor venha derramar sabedoria e conhecimento sobre cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, seja um ano de restituição, seja um ano de transformação. Pai, a vida do teu povo, derrama, Senhor Jesus, os teus dons espirituais sobre nossas vidas. Levanta a igreja forte, a igreja firme. Pai, levanta um povo, Senhor Jesus, que não venha, ó Pai, cair por qualquer coisa, por qualquer vento, mas um povo que continue firme no Senhor, crendo em Ti. Pai, eu te peço, Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa guardar a família, o lar de cada um. Que o Senhor possa abençoar o lar, Senhor Jesus. E em cada área, Senhor Jesus, cada um que o Senhor possa abençoar. Deus, em nome de Jesus, onde está algo, onde tem algo de errado, onde tem algo que não está indo bem, que não está frutificando, Pai, em nome de Jesus, vai agora desfazendo, Pai. Desfaza, Pai, toda obra maligna. Desfaz tudo aquilo, Senhor Jesus, que o adversário tem colocado, Pai, para que o teu povo não caminhe pelo direcionamento correto, para que o teu povo, Senhor Jesus, ó Deus, venha se desviar do teu caminho. Nós oramos nessa noite te pedindo, anula, Senhor Jesus, todo o plano do maligno, e tudo aquilo, Senhor Jesus, que ele arquitetou, destrói, desfaz, ó Pai,